tinha gente lá que, meu, descia na estação Tietê, pra onde que vai? Vai pro São Vitor. Ah, a gente tem um parente lá, vai pro São Vitor. Lá era que nem coração de mãe, assim mesmo. Sempre cabia todo mundo. Quando eu cheguei lá, sinceramente, eu fiquei assim um pouco assustada, né? Eu nunca tinha vivido assim uma situação de tanta gente, entra e sai, e era muita gente mesmo. Mas tranquilo, nunca mexeram comigo, nunca mexeram com meus filhos. Foi o que eu te falei, que eu cresci no prédio, naquele prédio eu já vi de tudo. Suicídio, acho que eu vi uns 3. A mãe do amigo meu, não sei, acho que problemas financeiros. Tava voltando do parquinho, já devia ter uns 13, 14 anos. Tanto que essa senhora, ela quase caiu em cima do meu pai. Meu pai escutou os gritos, né? De quando ele olhou pra cima, ela bateu na marquise, bateu no caminhão e caiu no chão. Eu cheguei no São Vito em 1991, né? Onde eu tinha ali uma mercearia que foi até por volta de 96. Fiquei com a mercearia. E eu morava lá dentro. E as pessoas ali eram pessoas normais, como em qualquer lugar, né? Eles trabalhavam, os jovens estudavam e iam à procura de empregos. E então era uma vida normal mesmo. É diferente do que as pessoas lá fora pensavam, que ali só tinha bandido, prostituta, travesti. Não era verdade. Moramos no 1602, no 1613. O apartamento ele era pequeno, né? É considerado uma kitnet, né? Banheiro, cozinha, uma sala e o quarto. Tudo isso tinha um quadrado, era um quadrado, não tinha muita... A única divisão era do banheiro mesmo. E tinha pessoas que dividiam a sala do quarto, com o guarda-roupa ou com a divisória. Essa era a forma de dividir os apartamentos. Na época que eu cheguei lá no São Vitor, eu morava na Bela Vista. Tinha mais ou menos essa idade, 9 anos. De 8 para 9 anos. A gente foi morar lá na casa de uma amiga da minha mãe, na realidade, né? A gente não tinha nem noção do que era o prédio. Nunca tinha ouvido falar também. Aí ficamos um tempo lá na casa dessa mulher.
ela tinha um filho também. Aí ficamos um tempo lá e até a gente arrumar um local lá pra gente morar lá dentro. Né? Tava passando por situação financeira ruim e tal, minha mãe tinha se separado, essas coisas. Tinha eu, tinha meu irmão pra poder criar isso e aquilo. O São Vito, ele, na verdade, ele faz parte de um ciclo de projetos privados de habitação, vamos dizer assim, econômica, que aconteceu nos anos 50 em São Paulo. Né? Ele deu uma geração de prédios, muitos deles que ainda estão hoje sem uso, né? Como o Raci, como, né, o edifício Paim, como o próprio Copan, vamos dizer assim, embora o Copan tenha uma qualidade, uma diversidade de tipologia de moradias maior, e vários outros que eram edifícios construídos próximos ao centro da cidade, verticais, feitos por algumas construtoras e empreendedoras ao mesmo tempo, com financiamento privado, e a Zarzuri Koga, né, que foi a que fez o edifício São Vítor, ela foi uma das que teve esse papel nesse processo de construção. Os edifícios São Vito e Mercúrio foram construídos entre 1952 e 1954 pela construtora Zarzuri Koga. Os dois prédios não eram interligados, apesar de passar essa impressão. Eles foram construídos na Avenida do Estado, região central de São Paulo, em frente ao Mercado Municipal e ao lado do Palácio das Indústrias, antiga sede da Prefeitura. O São Vito tinha 23 andares, cerca de 600 kitnets com 28 metros quadrados cada. O prédio ainda era formado pelo andar térreo, as sobrelojas e a cobertura, um total de 27 andares. São edifícios que estavam muito vinculados ao caráter metropolitano da cidade de São Paulo, né, de pessoas morando próximas ao centro, muitos deles com kitnets, então eram projetos de unidades pequenas para casais ou pessoas solteiras, mas que com o tempo, né, e com a falta de alternativas habitacionais, muitos desses prédios eles acabaram abrigando famílias inteiras numa kitnet. Antes de morar no Mercúrio, eu morava na Paraíba, daí lá eu me casei, vim morar no Mercúrio no ano de 84. Morei lá 24 anos e 7 meses. E foi até dia 11 de fevereiro de 2009, né? Que em julho ia fazer 25 anos que eu morava lá. O São Vito e o Mercúrio eram separados, porque lá tinha a administração deles e a nossa era outra, né? Lá eles tinham o síndico, tinha o zelador, tinha o pessoal dele lá, né? Os funcionários dele lá. E o nosso já era outra coisa. No nosso era bom, assim, de morar, não tinha bagunça, não tinha essas coisas, essas fantasias que o povo fica falando que tinha bandido, tinha, sabe, que a polícia vivia lá direto. Não, isso não é verdade. No Mercúrio isso não acontecia. Para mim foi um local que eu morei e lá eu me sentia realizada. Para mim não tinha lugar melhor. Era pequeno, não vou falar para você que lá era grande, apartamento grande, não. Era quarto, sala, cozinha, um banheiro e uma areazinha de serviço, né? Mas era bem mais barato, para mim era bem melhor. Esse último andar, é que eu não sei a metragem, ele era muito grande. Tinha uma quadra de futebol de salão, tinha uma escada que você subia, tinha um mezanino. Tanto que uma vez a gente fez uma brincadeira, que tinha
oficina de pintura, né? O pessoal tinha uma mulher no prédio que ela levava a gente. E como a gente acabou entrando antes deles, a gente pegou, ficou brincando. Quando a gente viu que estava chegando gente, a gente se escondeu no banheiro. Aí essa mulher entrou, montou as mesas pro pessoal brincar e a gente começou a bater a porta, né? E ela começou a olhar para todos os lados assustada, achando que era fantasma, essas coisas. Daí ela pegou e foi embora. Ainda bem que ela foi embora. Depois que a gente saiu, a gente sumiu, né? Porque senão ia proibir a gente subir no salão também. Aí a gente conseguiu, de final de semana, fazer rua de lazer. Aí vinha o DSV, colocava os cones na Avenida Mercúrio e colocava na Avenida do Estado, ali próximo ao Rio, fechava a rua. E aí agora, vamos fazer um campeonato? Vamos. Campeonato de futebol ali, final de semana, parava. Descia todo mundo do prédio, quem era de fora também vinha para poder assistir. Aí esse pessoal que era de fora começava a soltar as informações. Pô, meu, lá embaixo do trem lá tá tendo um campeonato lá, meu, da hora, hein? Tinha banda, tinha filmagem, hino nacional, rua fechada, tinha trave, tinha bola, não faltava nada. Era divertido. E essa parte aí me faz falta. Essa parte eu lembro com saudade. E eu lembro com bons olhos. Né? Porque nunca teve nenhum incidente enquanto teve esses campeonatos. Por mais que, né, no futebol sempre tenha rivalidade, mas era todo mundo dali, né? O que acontecia ali, a gente resolvia ali e acabava tudo bem. Bom, eu fazia parte de uma igreja na Avenida do Estado e essa igreja tinha muitos jovens, éramos cerca de 120 jovens e 100 moças e cerca de 20 rapazes, e ali tínhamos os músicos. Eu tocava baixo, que eu tinha começado desde 1991, 92, e estava precisando de pessoas para tocar trompete. Aí eu comecei a tocar trompete com um professor e precisava expandir um pouquinho mais, e aí eu conheci um pessoal que dava aula no edifício de São Vito, que fazia parte de uma turma que fazia propaganda para açougues, uma turminha tipo uma fanfarra. E aí me indicaram uma pessoa chamada Paulo. E na verdade, ele morava em Perus e passava a semana dormindo no edifício, junto com os amigos. E aí eu deram o telefone dele, fiz contato e fui até ele. Conversei com esse homem, com esse músico, que vivia, na verdade, na rua, tocando. E aí eu comecei a ter aula com ele. E era, se não me engano, no 15º andar do edifício São Vito. E era um apartamento comum. Eu imagino que deveria ter cerca de 65 metros quadrados por aí. E esse edifício, esse apartamento era subdividido por cerca de 5 famílias. E eu ocupava um espacinho num sofazinho bem pequeno, onde ele dava aula. Então a cozinha era a família, o quarto era outra, o banheiro era para todos. E eu tinha aula nessa parte da casa. Era só um sofá, eu e ele tendo aula. Isso foi cerca de quase 2 anos tendo aula nesse edifício. Mas imagina, é um prédio gigante no meio de uma área muito plana, né? Bem na parte mais baixa da cidade, você vê ele muito de longe. E é
considerada a maior favela vertical, era a maior favela vertical da América Latina. Então tinha um interesse, tinha todo um misticismo sobre o prédio, né? O nome Treme Treme, se ele tremia mesmo, sabe? Tinha toda uma história, tinha todos os boatos, que caíam coisas do prédio, que você não podia passar embaixo ali, que podia cair alguma coisa na sua cabeça. Eu vi várias vezes isso. No meio das escadas, o pessoal ia com saco de lixo e jogava nos carros lá embaixo. Então isso era comum. Então, a gente presenciava, porque o pessoal tentava acertar o rio e não conseguia. Aí caía no meio do carro, quem estava passando. E às vezes era não era só lixo, então, era fezes mesmo. O pessoal colocava no saquinho, dava um nó e jogava. E às vezes caía no retrovisor. Então isso era reclamação constante lá do síndico, na verdade. De um porteiro que tinha lá, ele ficava reclamando disso. Tinha muito mito, né, criado em cima do prédio, que gera uma fetichização, assim. Eu não conhecia a criança, só vi a notícia, né? Pô, tem uma criança lá embaixo lá. A gente foi ver, a criança tava lá, mas eu não sabia, eu não soube direito como que aconteceu. Se, com certeza absoluta, a criança caiu. Ninguém fez nada, né? Porque lá as janelas, elas tinham 3 partes. Era a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Que ficava praticamente aqui, ó, no rodapé da parede. Não tinha parede, era uma janela. E essa janela, a maioria dos apartamentos, ela não era fixa. Ela era móvel. Era de um lado pro outro. Então, sei lá. Acho que numa dessa no apartamento, a mãe ou o pai se descuidou. Tinha uma brecha, a criança engatinhando. Eu lembro que eu desci e tinha um bombeiro chorando. O cara que tá acostumado com isso tá chorando. Imagina eu que nunca vi um negócio daquele. Em 2000, Meire perdeu a identidade. Após trabalhar até tarde no dia anterior, recebeu o bebê às 7h15 e botou para dormir ao seu lado. Às 9h, acordou e viu da janela Luan, que tinha passado por um vidro baixo, morto na avenida. Uma amiga minha soube da questão do São Vito e resolveu fazer o TCC dela no prédio. E ela ficou 2 meses indo para o São Vito, sem câmera, só para conversar com as pessoas. Começou indo no bar, no boteco tinha embaixo. Eu conheci as pessoas, depois conseguiu entrar, ia conversando, até conseguir ter a confiança e a autorização para entrar. Como eu já tinha o acesso aberto pela Camila, a gente pôde chegar lá com mais facilidade. Então as pessoas já confiavam na gente porque elas já confiavam nela. Então tinha uma facilidade maior. Então isso principalmente foi em 2003. Eu lembro que na abertura da exposição Habite que a gente fez, vários moradores foram. Isso foi muito especial. Muito especial mesmo, assim. Olha, a primeira vez que falaram sobre a demolição foi na época do Jânio, né? Quando o Jânio era prefeito de São Paulo, tipo, a Guarda Civil Metropolitana subiu no prédio, fez uma bagunça, tudo. Os moradores, tipo, não vamos sair, pronto, e acabou. Moradores reformam prédio que Jânio achava pardieiro. Além de saídas de incêndio pequenas e inadequadas, o prédio tinha toda a fiação elétrica exposta e portas corta-fogo deterioradas. Isto levou a prefeitura janista a ameaçar demolir o prédio para a construção de uma praça. Eu diria o seguinte, que a mídia, ela está de notícia, certo? E a notícia ou é assim, supervalorizar uma coisa que não é tão novidade ou tão positiva, e a imprensa também valoriza o que hipervaloriza a desgraça. Então, morre alguém num prédio desses, tem um assassinato, que, bom, existem assassinatos em mansões
no Jardim América, certo? Ninguém diz que a moradia está degradada porque teve um assassinato. Não é porque existem problemas passionais, porque existe criminalidade na cidade, etc. Mas se tem um assassinato e alguém joga o companheiro com quem brigou do prédio do edifício degradado, aí a degradação do edifício e a miséria social passa a ser, né? Então, na verdade, o que vira notícia é a desgraça. A imagem do São Vito que foi passada pela mídia, eles forçaram um pouco. Eu não vou dizer para você que não teve contratempo lá. Teve sim. Tinha também coisas erradas dentro do São Vito, como tem em qualquer comunidade. Esse problema que o pessoal falava também de fio, esses negócios, não tinha isso. Não tinha nada de fiação exposta em corredor. É tudo lenda urbana, crendice do povo. O pessoal falava que teve até uma matéria dessa em casa, que o São Vito era um barril de pólvora para explodir. Mentira. Favela Vertical traduz caos de São Paulo. Vizinho de Maluf, edifício São Vito resume dramas da cidade e tem até camelôs nos corredores. Trata-se de uma favela vertical, um vale-acolto para desocupados, marginais e até criminosos, afirmou o ex-prefeito Jânio Quadros, em junho de 1987. Quando saiu a matéria na televisão, era matéria ruim. Era de gente que se jogou, era da polícia que baixou lá, entendeu? Nunca era uma notícia boa. Um projeto social lá dentro que está dando certo, a reportagem foi lá e filmou, é um negócio bacana que está tendo lá no São Vito, isso aqui. Se eu falar para você que eu via alguma notícia boa, não era. Era sempre notícia ruim. Em 2002, a então prefeita Marta Suplicy contratou uma empresa de consultoria para realizar um diagnóstico do prédio. No mesmo ano, foi decidido que o São Vito seria reformado. Nessa época, o prédio tinha 3.500 moradores, vivendo em 624 kitnets. Os apartamentos custavam em torno de R$3.000 e R$4.000. O aluguel, mais condomínio, ficava na faixa de R$220. Em 2004, aconteceu a desapropriação do São Vito. O mais correto era reformar o prédio. Que não foi correto, né? Foi o combinado, tirar o pessoal do prédio, reformar e depois... Tanto que falaram pra gente que iam fazer o que eu falei pra você. Eles iam pegar 2 apartamentos e iam aumentar. E as famílias que eram proprietárias, que no caso a nossa, iam receber esse apartamento pelo valor da indenização do que meu pai tinha comprado o apartamento. Era quitado, nós tínhamos contrato de gaveta, não tinha escritura, por isso que está dando um certo problema pra gente, mas o apartamento era nosso. E o combinado era a reforma mesmo. Porque você tem aí dificuldade de concluir os processos de desapropriação, de definir quem é quem, do prédio a quem você indeniza, né, se é o proprietário ou não, porque você pode indenizar alguém que não é proprietário, acaba tendo que pagar 2 vezes, depois surge um contrato de gaveta, eventualmente legalizado a posteriori, sei lá. Então é um trabalho longo, tudo isso também fez com que se alongassem esses prazos, até porque nós tínhamos como objetivo não criar tanto problema, quer dizer, não era criar problema para as pessoas que estavam morando lá, né? E sim encontrar uma solução para aquelas pessoas. Criamos a Associação de Moradores Viva São Vito. Inclusive, na época, nós colocamos uma faixa lá, né, com o nome, e dava para ver bem de longe o tamanho do edifício, né? Ao todo, de moradores que tinha na época, eram 387 famílias. Na associação inscrita, tinha umas 150 por aí. E tiveram cartão, tudo. Outros já não acreditavam, não tinha credibilidade de que algo pudesse vir a acontecer. Mesmo pelo fato de que foi uma coisa assim meio que arbitrária, né? A desapropriação. Foi meio que, não, vocês têm que sair antes da eleição, porque até a eleição eu quero que o prédio esteja vazio. Foi meio que assim. Então, a desapropriação ainda não estava terminada quando nós saímos. Tanto que tem pessoas que não terminaram de receber ainda, tem pessoas para receber. Os moradores foram bem atendidos, o prédio foi desapropriado, todos os moradores, quer dizer, moradores foram recolocados através de aluguel social e os proprietários dos imóveis também foram indenizados. Então, acho que acabou, claro que sempre tem discussão, tem polêmica, porque infelizmente tem muita gente, aí não os moradores, mas que utilizam isso para politizar a discussão.
tentaram se organizar, fazer uma assembleia, tentar se juntar politicamente. Foi muito triste ver isso, porque não funcionou. O quanto a gente é despreparado para se organizar e para tentar fazer uma democracia, tentar fazer alguma coisa politicamente. Assim. Foi um caos a assembleia. Foi tipo, tentou, mas ninguém sabia muito como fazer isso. E isso foi bastante triste, assim. Nossa, que legal, eles vão se organizar. Droga, Deus, sabe? Então, como a gente é pouco educado, pouco preparado para fazer esse tipo de coisa. Essa organização política, essa articulação política. Eu acho que isso me marcou bastante. O prédio foi reformado várias vezes e voltou àquele estado várias vezes. Então você ia fazer mais uma reforma que acabaria fazendo com que ele voltasse àquele estado de novo. Então buscou-se uma solução mais definitiva, que atendia a questão urbanística da cidade, atendia a necessidade dos moradores. E a opção foi justamente fazer moradia para aquelas pessoas, não exatamente naquele local. Você atendeu as pessoas com moradia, ou com aluguel social, para aqueles que pagavam aluguel, eles pagarem o mesmo aluguel em outro lugar, e ao mesmo tempo você resolver a questão urbanística. Eu acho que o edifício poderia ter sido recuperado sem ter sido desocupado, e a um custo muito mais baixo do que E nos espaços coletivos, né, naquela cobertura maravilhosa que tinha, no térreo, instalar alguns equipamentos de uso da população que, porque na verdade esses prédios foram concebidos, essa geração, esse ciclo de projetos habitacionais, foram concebidos em uma lógica que era uma unidade habitacional pequena e um serviço coletivo que pudesse ser feito fora da unidade habitacional individual privada. Né? Então, isso dá maior, vamos dizer assim, possibilidade de uma vida mais coletiva e também de uma vida mais confortável para quem mora numa unidade muito pequena. Não souberam mesmo gritar o que estava dentro deles. Eles não souberam se unir no momento certo. Talvez se eles tivessem feito isso, nós tivéssemos feito diferente. Mas a prefeitura minou toda a força do São Vito. Visitei, né? Mas eu digo que a experiência mais triste que eu tive, né, no São Vito foi no dia da desocupação do Mercúrio, né? No dia da desocupação, do despejo dos moradores do Mercúrio. Eu visitei o prédio todo, vi as pessoas saindo das suas casas. São aquelas que resistiram para sair, que saíram com mandato judicial, muitos apartamentos reformados, muitos apartamentos com histórias de décadas de pessoas que moravam ali, que moraram com os pais, fotografia dos pais dentro, né, sendo recolhidas na hora do despejo feito com força policial. E nesse dia nós fizemos também uma visita do São Vito. Né? Nós fomos até a cobertura, as coberturas eram integradas de um prédio com outro, passamos para o São Vito e aí visitamos o São Vito e os apartamentos, esses já estavam desocupados há mais tempo, liberados e em estado de degradação. Né? Inclusive eu fiz um registro fotográfico deste dia, né? Que mostra um pouco esse momento, que eu acho que foi um momento triste, né, da história da cidade e da história de edifícios que foram ícones, né, importantes ícones da cidade. Em 2005, o prefeito José Serra propõe a demolição do São Vito e do Mercúrio, mas o secretário de Habitação da época descartava essa possibilidade. Em 2009, o subprefeito da Sé, Andréa Matarazzo, anuncia a demolição dos dois edifícios. Em 9 de setembro de 2010, os prédios começam a ser demolidos, manualmente. A implosão poderia danificar os vitrais do mercado municipal. A tomada de decisão de demolição do edifício São Vito levava a dois fatores em conta. Primeiro, a reurbanização do próprio Parque Dom Pedro. Segundo, o estado de conservação que o São Vito e o próprio edifício Mercúrio, os dois, um colado no outro estado. Se vocês olharem a região, você percebe que o São Vito era o único edifício com aquela altura, com aquele tamanho naquele lugar. Inclusive destoando de toda a região do Parque Dom
Pedro, interferindo, aquele quarteirãozinho onde ele estava, interferindo e ajudando na degradação da região. Já era um projeto da outra gestão, eles quiseram inicialmente apagar tudo que tinha da outra gestão, né, e demolir o prédio, e optaram por demolir o prédio. Isso houve resistência, mas o governo usou toda a sua força de pressão para eliminar essa resistência e praticou esse crime que foi a demolição do São Vítor e do Mercúrio. Né, eu entendo que a justiça do nosso país deveria criminalizar os responsáveis por isso, porque se destruiu um patrimônio que no final já era um patrimônio público, né, se gastou recursos públicos para obter um terreno de 3.500 metros quadrados, né, que vale muito menos do que o se gastou para demolir. Então a decisão foi tomada, primeiro porque o estado dele era lamentável, lastimava as condições de moradia subhumanas. Claro, eu acho que acabou virando um ciclo vicioso, né? A região degrada o prédio degrada a região, você arruma a região, mas o prédio, o próprio visual dele estava horrível, você não conseguia fazer nada de melhor no seu entorno, então lá precisa uma intervenção grande, inclusive com a retirada do viaduto Diário Popular, você vai ver que a área se abre muito e você dá passagem, inclusive, em nível, né, através de 2 pontes que estão previstas lá para você atravessar até o mercado municipal. Então há uma integração de todos esses equipamentos urbanos e de grande utilização com o Parque Dom Pedro, que eu acho que o parque voltaria a ser um grande espaço para a população de São Paulo. A estrutura do prédio, de verdade, ela nunca teve nada que condenasse. O prédio tinha uma estrutura excelente. Então, eu não sei por que derrubaram, é uma questão política. A demolição terminou na primeira semana de maio de 2011. O entulho gerado será utilizado na pavimentação de ruas. O atual prefeito, Gilberto Kassab, pretende construir uma unidade do SESC e outra do SENAC, no quarteirão onde ficavam os edifícios. O projeto deve ficar pronto até 2016, com um custo estimado de R$1,5 milhão. A gente não tinha para onde ir. Sempre passava lá perto, sempre estava ali em volta. Foi muito triste ver isso, porque não funcionou. Não, eu não passei na frente. Eu não quis. Para mim era como se fosse um pedaço de mim que tivesse ido embora também, né? Eu preferi não ver.